Oi, gente, olha eu novamente aqui, uma paz do Senhor para todos vocês. A minha saudação é com a paz, como sempre, a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, eu estou aqui para lançar mais um vídeo para você, para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo. Muito importante estar aqui com vocês. Hoje a gente vai tratar de um assunto bastante complexo, digamos assim. Na verdade, é a continuidade, de Apocalipse capítulo 4. Eu espero que você esteja gostando muito dessa nossa sequência, de capítulo por capítulo. É evidente que a gente pode também interromper para entrar em um assunto ou até mesmo usar outros textos bíblicos com relação ao assunto da escatologia, tá certo? Eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, você que já faz parte do nosso projeto, faz parte do nosso canal. Eu quero sempre pedir a você que você divulgue o nosso projeto, divulgue o nosso canal, compartilhe sempre. E eu quero fazer um pedido especial nesse dia de hoje. Deixe aí o seu comentário, se caso você está sendo edificado, você está aprendendo com a gente acerca do assunto escatológico, principalmente agora nesse assunto do Apocalipse. Eu espero que você esteja sendo grandemente abençoado, esteja aprendendo conosco. Eu confesso para vocês que é um esforço assim muito grande que a gente faz para poder trazer para você um conteúdo verdadeiro, um conteúdo transparente, um conteúdo baseado na palavra de Deus e não baseado apenas numa opinião humana ou até mesmo numa questão própria. Eu espero que você de fato esteja sendo grandemente abençoado. Bom, hoje nós vamos dar continuidade a Apocalipse capítulo 4. Nós vamos entrar já a partir de agora em Apocalipse capítulo 4 e o verso de número 7 e o verso de número 8, ok? Nós vamos entrar em Apocalipse capítulo 7, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 7 e também o verso de número 8, tá certo? Você que está nos assistindo pela primeira vez, por gentileza, se inscreve no nosso canal aí, ativa sempre o sino das notificações e, por favor, sempre verifique se você está inscrito, se a sua inscrição está ativada, tá bom? Se não tiver ativado, você vai lá no vermelhinho lá e se inscrever e você se inscreve para ficar sempre recebendo as nossas notificações, tá ok? Apocalipse capítulo de número 4, versículo 7 diz o seguinte: o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo a um boi, o terceiro tinha um rosto como de homens e o quarto era semelhante a uma águia quando voa. A gente vai olhar que essa referência aqui acerca desses seres viventes. Esses seres viventes eram literalmente anjos, agora anjos com uma formatação diferente. E uma coisa que a gente precisa entender é que existem algumas coisas que a gente precisa desmistificar. Por muito tempo você deve ter ouvido, até mesmo algum pastor, algum pregador dizendo o seguinte: manda o anjo aqui na terra, manda o arcanjo, manda o querubim. E isso nada tem a ver com a própria palavra de Deus. Isso chega a ser até mesmo uma heresia, uma aberração às Santas Escrituras, já que existem anjos, existem alguns seres viventes que jamais descerão aqui na terra. Existem anjos, por exemplo, que ele só tem duas asas, ele foi criado, ele foi feito só para o serviço da humanidade, trazer uma mensagem, trazer um recado de Deus específico. E também existem anjos que foram, como na antiga aliança, personificados em homens mesmo, literalmente falando. A gente vê várias vezes na antiga aliança os anjos se apresentando como homens, não é? Lá em Sodoma e Gomorra, apareceu-se para Abraão também. Então a gente precisa entender que cada anjo ele tem a sua própria missão. Esses anjos apresentados mesmo em Apocalipse 4, eles não vão descer à terra, eles não descem à terra. E a gente precisa ter esse entendimento para que a gente não possa ser enganado por pregadores sensacionalistas que não conhecem absolutamente nada de um conteúdo bíblico, tá certo? E principalmente o conteúdo escatológico. Então as pessoas ensinam as outras de maneira errada, mas infelizmente nós estamos vivendo num mundo onde existem pastores chamados por Deus e existem chamados pastores, não é? Os chamados pastores são aqueles que se intitulam como pastores e como mestres, como professores e, na verdade, ensinam erroneamente
o povo de Deus, tá certo? Então, primeiro que a gente precisa entender é por que cada um desses seres viventes ele tem um aspecto diferente, não é? Observe bem que ele vai dizer no versículo 7 que o primeiro ser vivente é semelhante a um leão. Então, algumas traduções, algumas interpretações para esse ser vivente é que, referindo-se ao ser vivente que é semelhante, que tem um aspecto semelhante de um leão, é referindo-se ao primeiro evangelho, que é Mateus, que ele veio como rei dos judeus. E a gente sabe que o leão, ele é conhecido como rei da selva, né? O outro ser vivente, ele é semelhante ao boi. O boi é considerado na antiga aliança e até os dias de hoje como principal animal doméstico. Ele veio como servo e ele refere-se ao evangelho de Marcos, né? Aquele que veio para servir. A gente observa que a linguagem do evangelho de Marcos é uma linguagem que fala bastante daquele que veio para servir. Ele veio como servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. O outro aspecto, isso é bom demais, né, gente? A gente aprender esses detalhes é o que enriquece o nosso conhecimento. O outro ser vivente é um terceiro ser vivente como o rosto de um homem, referindo-se também ao evangelho de Lucas, não é? O homem, né? O Deus que se transformou em homem e que veio para servir ao homem perfeito. Um homem perfeito que veio servir ao homem perfeito, tá certo? O outro ser vivente é semelhante a uma águia, que dá uma indicação ao Evangelho de João. O Evangelho de João fala de águia por quê? Porque ele veio, né? Abriu mão da sua glória, desceu voando, ele desceu para o céu e subiu também ao céu. Então a águia tem o poder rápido, né? De descer para a terra e também subir para o céu através da sua ressurreição. E a gente sabe que a maneira como a águia se renova é impressionante, assim também como a ressurreição de Cristo. Cristo passou um curto tempo de 3 anos e meio na face da terra e subiu novamente como ressuscitado. Então o Evangelho de João fala muito dessa águia, né? Essa velocidade que a águia tem, também a velocidade do ser eterno que desceu, que abriu mão da sua glória, conforme está lá em Filipenses capítulo 2. A gente também pode trazer uma outra interpretação que é interessante também, mas eu prefiro me apoiar muito a esse entendimento que eu falei agora. Mas também a gente pode falar que os 4 seres viventes se refere às 4 principais forças de Deus, digamos assim, não é? O leão, que fala também da força de Deus como rei do Senhor Jesus. O boi também, que fala da plenitude dos animais domésticos, e também vem falando também a questão do homem, que é o ápice da criação de Deus, e vem também falando da águia, né, que é a ave rainha, a rainha ave de todas as aves. A águia, ela é a principal, mas eu me apoio bastante na nossa primeira explicação, ok? O versículo de número 9 vai dizer o seguinte: quando os seres viventes davam glória, honra e ação de graça, os 4 estavam sentados ao trono e ao que vive para todo sempre. Os 4 anciãos se prostraram diante do que estava sentado no trono, adorando ao que vive para sempre e lançando as suas coroas diante do Senhor, dizendo: digno é o Senhor Deus de receber a glória, a honra, porque todas as coisas tu criastes e tudo foi feito com a tua vontade. Eu acho isso interessante, muito interessante, porque os 4 seres viventes estão ali dedicados somente para a adoração. Então vamos desmistificar essa ideia de que os 4 seres viventes eles podem descer, não é? Como a gente já viu várias vezes aí, a gente vê comentários de pessoas que dizem que o querubim, o serafim fez isso, fez aquilo. Então assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá certo? Olha só, gente, uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é o que eles vão dizer aqui no versículo de número 6, que eu acho muito interessante, já que a gente está com mais tempo hoje, que eu só estou mesmo concluindo a questão do capítulo 4 de Apocalipse. Havia diante do trono um mar de vidro, semelhante a cristal, no meio do trono, ao redor dele, 4 seres viventes, cheios de olhos na frente e detrás.
O primeiro ser vivente semelhante ao leão, já falei, o segundo semelhante ao boi, o terceiro tinha o seu rosto como de homem, e o quarto era semelhante como águia, como que voa. Os 4 ser viventes tinham cada um 6 asas. Isso aqui é importante a gente frisar, não é? Cada ser vivente, eles tinham 6 asas. Por que é que os ser viventes tinham 6 asas? Primeiro a gente precisa entender que eles estavam no lugar mais do que santo, digamos assim. Por isso que eles adoravam dizendo santo, 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 né? Indicando a Santíssima Trindade de Deus. Primeiro santo, segundo santo, terceiro santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Santo, santo, santo. E por que que eles tinham 6 asas? Porque 2 asas eles cobriam seus pés para não pisarem no lugar santo. 2 asas eles cobriam seus olhos para não enxergar o esplendor da glória de Deus que estavam à sua frente. E as outras 2 asas, eles utilizavam para voar. Por isso que esses seres viventes, eles tinham 6 asas. 2 cobriam os pés, 2 cobriam seus olhos e 2 eles usavam para voar, melhor dizendo. A gente vai ver uma referência na palavra de Deus com relação a esses seres viventes lá em Ezequiel no capítulo 10. Ezequiel no capítulo 10, ele vai dizer o seguinte, aqui no versículo de número 10. De acordo com uma aparência, os 4 tinham o mesmo aspecto. Era como uma roda que estivesse no meio de outra roda. Andando, ela se movia em qualquer das 4 direções e elas não se viravam. Quando andavam mais para o lugar para onde estavam dirigida a sua cabeça, seguiam para ali quando andavam e não se viravam. Todo o seu corpo, suas costas, suas mãos, suas asas, como também as rodas, estavam cheias de olhos em volta dela. E as rodas foram chamadas ao meu ouvidos de rodas redemoinho de vento. A cada um tinha 4 rostos. O primeiro o rosto de um querubim, o segundo era o rosto de um homem. O primeiro, melhor dizendo, cada um tinha 4 rostos. O primeiro rosto era de um querubim, o segundo era de um homem, o terceiro rosto de um leão e o quarto rosto de uma águia. Então a gente pode ver que dentro da visão de Ezequiel, cada um tem um entendimento diferente. A gente precisa entender que a visão de cada homem existe a sua limitação. Nós não podemos esquecer que aqui são homens tendo visões, não são seres perfeitos. Tanto Ezequiel como João são 2 homens limitados e eles têm as suas limitações dentro da sua visão. A gente pode lembrar, como eu falei no vídeo anterior, que até o próprio apóstolo Paulo ele teve uma limitação muito grande relacionada à sua visão, quando ele vai dizer que ele não entendeu direito se o seu corpo foi arrebatado, se ele foi arrebatado no espírito. Então nós precisamos entender, por isso que muitas pessoas ficam preocupadas quando elas têm sonhos, não é? Elas ficam sem entender direito, procuram entendimento com um pastor, com um líder, uma pessoa mais direcionada, porque isso é uma realidade. Nós temos as nossas limitações dentro das visões e de sonhos que a gente tem. A gente precisa ter essa sensibilidade para entender. Quando ele vai dizer, no versículo de número 15, e os querubins se levantavam, e esses eram as mesmas criaturas que vi próximo ao rio Quebar. Lá no capítulo 1 ele vai falar sobre isso. Quando os querubins andavam, as rodas andavam junto com eles. E quando os querubins erguiam as suas asas para se levantarem da terra, então as rodas também não se separavam do lado deles. Ele usa essa linguagem de rodas para falar que essa linguagem rodas, ele vê rodas dentro de rodas, girando para lá e para cá, fala do Deus que tudo vê, do Deus que enxerga tudo, do Deus que percebe todas as coisas e que nada está distante dos seus olhos. Mas a visão que Ezequiel tem aqui no capítulo 10 e João no Apocalipse são a visão dos mesmos seres viventes. É claro que em Ezequiel a dimensão é uma e em Apocalipse 4, João, a dimensão é outra. A dimensão de João já é uma dimensão mais do ambiente da glória, do ambiente da presença, daquilo que está em volta do trono de Deus.
Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado por esse vídeo. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo, que nós vamos entrar no assunto do capítulo 5. Se você está sendo grandemente abençoado, compartilhe o nosso projeto, tá certo? Deixe sempre o seu like, o seu comentário. Por favor, não esqueça, isso é muito importante para a elevação do nosso canal. No dia 2 de junho, no dia 2 de outubro, nós estamos completando aí 6 meses do nosso canal, tá certo? No dia 2 de outubro, estamos completando 6 meses do canal Reflexão Fábio Araújo, tá bom? Nos acompanhe também no Instagram, estamos lá como Fábio Oliveira Araújo e também no nosso Facebook, e aqui em Feira de Santana nós temos o programa Pregando a Palavra, às 22 horas aqui na Rádio Cidade FM, em Feira de Santana, Bahia. Um abraço, Deus abençoe. Não esqueça que o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo. Fica na paz.